Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo essa live, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é psoríase e alimentação. É um tema que já vem me pedindo, o pessoal já vem me pedindo há muito tempo. Eu estava devendo essa live, né? Então vamos retomar as lives, que já tem um tempinho que eu não faço, e vamos falar de psoríase, que é uma doença autoimune. É uma doença crônica, né? Ela, como toda doença autoimune, elas não têm cura, elas entram em remissão. Então, vamos lá. Eu olho para baixo porque sim, temos uma cola aqui, porque senão eu começo a falar que nem uma doida, como sempre, e esqueço as coisas, né? Então, eu boto a colinha para eu poder lembrar de tudo que é importante dizer. Então, vamos começar. Uma das coisas que eu costumo explicar bastante aqui no consultório, que a psoríase, quando o paciente tem psoríase, né, existem algumas substâncias inflamatórias, assim como eu falo muito da hidradenite, né? O TNF-alfa, que é presente na hidradenite, também é presente na psoríase. Então, a gente tem o TNF-alfa, o IL-12, o IL-23 e o IL-1. O IL-1 que também está presente na hidradenite, IL o nome IL é a abreviação de interleucina. A gente fala que o IL-1 ele é uma interleucina, uma substância potencialmente inflamatória. Então, é uma das mais inflamatórias que nós temos, né? E aí a gente sabe que a psoríase ela está relacionada com algumas doenças associadas, né? E aí é o que eu venho sempre falando aqui, né, no Instagram, falo lá no YouTube, falo nos posts. Vocês não são a doença, vocês têm a doença. E eu falo isso exatamente porque eu ia começar a falar das doenças associadas à psoríase, e isso é uma questão muito interessante, porque o paciente chega aqui com a doença que for aqui na clínica, e a gente vê que existem um conjunto de doenças associadas. Eu vou falar de algumas que são mais presentes na psoríase, mas isso não descarta as outras, né? Então, assim, não adianta a gente pensar que a gente vai tratar a psoríase, né? A gente tem que tratar o paciente, né? Olhar para ele como um ser único que vocês são e tratar tudo que vem junto disso, né? Então, assim, o que a gente tem de relato na literatura, né? De doenças associadas, mas eu já vi inúmeras outras acontecendo aqui no consultório, aqui na clínica. Depressão é muito comum associada à psoríase, principalmente pelo fato da psoríase, as lesões ficarem muito aparentes, né? Então, isso acaba muitas vezes trazendo para o paciente depressão, né? Porque fica aquilo, às vezes, feio, quando está muito inflamado, enfim. Aí ocasiona várias questões emocionais. Doenças do coração, né? As doenças cardíacas também estão associadas à psoríase. Obesidade e ganho de peso, a gente sabe, e eu já ia falar já disso um pouquinho mais para frente, que existe um benefício de redução de inflamação na psoríase quando a gente perde peso. Então, quando o paciente reduz peso, ou quando ele está obeso também perde peso, ou até só sobrepeso e perde esse peso. E, na verdade, a gente precisa prestar atenção que não só a perda de peso, porque a gente tem pacientes magros, mas com a composição corporal não interessante, com um percentual de gordura mais alto. Então, quando a gente fala de perda de peso, a gente precisa também prestar atenção que é redução de percentual de gordura. Quando a gente reduz o percentual de gordura, a gente reduz a inflamação, tá bom? Hipertensão também é uma doença relatada na literatura como associada à psoríase. Colesterol e triglicerídeo alto também. É claro que aqui no consultório a gente vê outras coisas acontecendo, né? Diabetes, enfim. Muitas doenças autoimunes, elas vêm sobrepostas, né? Isso é uma das próximas coisas que eu vou falar, que é uma da sobreposição mais interessante, né? Na verdade, interessante não, importante que acontece na psoríase é a doença celíaca. A gente sabe também dos benefícios, né, da redução de gordura saturada, quando a gente começa a falar de alimentação e psoríase. Quando a gente tem a redução da gordura saturada na alimentação do paciente com psoríase, a gente também tem a redução da inflamação da pele, segundo os artigos científicos, né? Aí você já deve estar se perguntando, o que é gordura saturada? As gorduras de origem animal, os laticínios, né?
são ricos em gorduras saturadas. Inclusive, deixa eu aproveitar, quem está assistindo pelo Instagram, essa live vai para o YouTube também, tá? Aqui embaixo tem um balãozinho para quem está pelo Instagram. E aí, nesse balãozinho tem um pontinho de interrogação. Então, todas as dúvidas que forem surgindo, vocês quiserem fazer alguma pergunta, não coloca aqui nos comentários, não, fica mais difícil de eu ler. Coloca aqui no balãozinho, porque aí depois no finzinho, se tiver alguma dúvida, eu puxo essa dúvida e a gente vai respondendo ao longo, no finzinho da live, né? Que a gente bota os últimos minutinhos para isso, tá? Então, como eu estava falando, a redução de gordura saturada no paciente com psoríase, ela se mostra bem interessante. E, de fato, né? Quando a gente reduz gordura saturada, muitas vezes a alimentação desse paciente é rico nessa gordura, então ele acaba perdendo peso, né? E aí também a gente vai ter a redução do percentual de gordura, e isso a gente vê uma melhora muito grande na inflamação da pele. Então isso é muito interessante, a gente vê isso com muita clareza aqui no consultório, né? E aí é uma dúvida que no outro dia eu, inclusive, fui chamada para responder lá no Instagram do Psoríase Brasil, que eu participo, né? É a relação da doença celíaca com o glúten, da doença celíaca com a psoríase, né? Se essa redução e exclusão do glúten seria benéfica. E aí, uma coisa que eu venho batendo na tecla já há algum tempo, e aproveito, né, antes de começar falando, não se exclui glúten, e aí qualquer pessoa, não estamos falando só de pacientes com psoríase, tá? Não se exclui glúten se a gente antes testar para doença celíaca. Doença celíaca é uma doença subnotificada. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o paciente tem doença celíaca e não sabe. O diagnóstico, ele demora muito a aparecer muitas vezes. Tem celíacos que eles não são celíacos clássicos, que a gente chama, não tem os sintomas clássicos, não tem diarreia, não tem perda de peso. Então, eu tenho pacientes celíacos completamente assintomáticos, sabe? Então, assim, e que a gente só descobriu que são celíacos exatamente por pedir o exame de sangue antes de tirar o glúten. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou tirar o glúten de qualquer jeito. Vai tirar o glúten de qualquer jeito, sendo celíaco ou não. Eu já vou explicar isso também. Só que qual é a diferença, né? O paciente celíaco, ele não pode ter contaminação cruzada com glúten. Já as outras doenças autoimunes, quando a gente tem contaminação cruzada com glúten, normalmente ela não tem um impacto nesse paciente, como tem um impacto na doença celíaca, né? Pacientes celíacos que não obedecem à dieta podem vir a desenvolver, por exemplo, câncer de intestino, que, nossa, né? Vamos lá, a gente está falando de um câncer. Então, a gente não pode dar esse mole. Então, o paciente que é celíaco, ele olha outras coisas. Celíacos muito sensíveis têm que olhar, inclusive, por exemplo, maquiagem, se não tem contaminação com glúten na maquiagem. Então, existem outras coisas que a gente precisa olhar quando a gente está falando de paciente celíaco. Então, antes de excluir o glúten, senão a gente perde esse diagnóstico. Esse diagnóstico não é dado pelo nutricionista, ele é dado pelo médico. Então, quando eu prescrevo o exame de sangue para doença celíaca, quando vem os marcadores positivos, eu encaminho para um gastroenterologista e ele que vai dar continuidade à investigação e ver e diagnosticar se o paciente é celíaco ou não, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, não excluir o glúten sem antes testar, seja direto com o nutricionista ou já procure um gastroenterologista e faça todo esse processo com ele, tá? E aí, voltando para essa relação da psoríase com a doença celíaca, pacientes com doenças celíacas têm 2 vezes mais possibilidade de ter psoríase. Então, nada impede que pacientes com psoríase tenham doença celíaca e não saibam. Então, por isso que é muito importante, eu insisto muito nisso aqui no consultório, né? Para não fazer a exclusão do glúten sozinho. Então, eu falo isso sempre nas redes sociais e eu vou continuar falando bem loucamente mesmo, tá? E a gente sabe também, através de artigo científico, que pacientes com psoríase que não são celíacos se beneficiam da exclusão do glúten, mesmo com a sorologia para glúten dando negativa, né? Então, o que a gente vê é que os pacientes, mesmo quando o resultado do exame não dá positivo, quando a gente retira o glúten, isso se melhora a pele, reduz a inflamação, o aspecto da psoríase melhora demais.
Isso, inclusive, às vezes é até bem rápido, né? Os pacientes ficam até surpresos quando excluem o glúten e como as lesões melhoram de um dia para o outro, né? De um dia para o outro é entre aspas, tá, gente? E aí a gente fala do padrão dietético, né? Para o paciente com psoríase. Quais seriam os alimentos, quais seriam os benefícios, o que a gente tem aí na literatura relatado e o que eu costumo fazer aqui na clínica, né? Então, a gente sabe que existe um padrão, obviamente, isso é uma coisa que sempre me perguntam também, né? Assim, estava aqui lembrando, o protocolo, né? Assim, protocolo alimentar, digamos. Se existe uma coisa fixa, né? É o que eu comecei a live falando, né? Vocês são seres únicos, então a gente precisa adaptar o que chamam de protocolo à realidade de cada paciente, né? Então, o que a gente costuma fazer aqui na clínica? Existe assim, o protocolo anti-inflamatório de alimentação, a dieta mediterrânea também é um tipo de protocolo, né? Então, a dieta mediterrânea aparece muito em artigo científico como benéfico para as doenças autoimunes e para a psoríase também ela aparece. Então, assim, qual é o padrão de dieta mediterrânea, né? E aí a gente vai fazendo adaptações, porque eu já vou falar de algumas coisas, e aí algumas pessoas me perguntam umas coisas bem específicas que estariam, por exemplo, nesse padrão de dieta mediterrânea e nem sempre serve para todo mundo, né? Então, a dieta mediterrânea é aquela dieta que fala muito do uso do azeite, e isso já é uma coisa que eu costumo orientar, né? Cozinhar ou com azeite ou com óleo de coco, sendo os óleos mais indicados para a gente estar cozinhando. Cozinhar com o mínimo de óleo possível, né? E quando cozinhar, cozinhar com esses, né? Para fazer refogado, essas coisas assim. Legumes, frutas e verduras, né? Existe até um padrãozinho que eles falam, que eu até anotei aqui, que eu, inclusive, não sigo, né? 2 porções de vegetais por semana, por dia, 3 porções de fruta por dia e legumes 3 vezes na semana. Eu, inclusive, acho isso muito pouco, legumes 3 vezes na semana. Então, o que eu costumo orientar, que dá, assim, super certo, é meio prato, eu acho que eu tenho, calma aí, de legumes e verduras no almoço e no jantar. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Eu não vou conseguir compartilhar, acho que aqui na tela, mas eu consigo mostrar. Que é essa imagem aqui. Eu vou parar para poder ficar mais fácil. Aqui, ó. Meio prato. Então, a gente divide o prato no meio, metade dele de salada, legumes e verduras, crus e cozidos. E aí a outra metade com os carboidratos, aqui é arroz, aqui é feijão e aqui é proteína. Isso aqui é uma coisa que eu costumo dar para os meus pacientes no consultório, fica disponível para eles. Exatamente essa ilustração do que seria um prato saudável, né? Então, isso vai muito nesse padrão da dieta mediterrânea, da gente ter uma quantidade significativa de legumes e verduras e frutas, né? Que a gente pode intercalar as frutas nas pequenas refeições, né? E aí, uma outra coisa que também acaba entrando nessa questão dos legumes e das verduras, né? É o aumento de fibra, que é muito importante. Muito importante, porque a gente, quando fala de doença autoimune, a gente está falando de alterações intestinais, né? A bendita da disbiose, que todo mundo fala. Que é quando a gente, quem nunca escutou isso, né? Não sei se tem alguém aqui que nunca escutou falar. Quem costuma me seguir aqui já há algum tempo, já vê eu falando disso já há bastante tempo, tem post sobre isso, tem vídeo sobre isso também. É exatamente quando a gente tem um desequilíbrio de boas bactérias e bactérias ruins, né? E isso acaba tendo um furinho, digamos assim, de uma maneira mais simples da gente entender, no nosso intestino, né? Então a gente aumenta a permeabilidade, a passagem de coisas para dentro do nosso corpo que não deveriam passar. Então, as fibras, elas fazem parte dessa melhora do funcionamento intestinal, junto com os probióticos, que é outra coisa muito usada nos pacientes com doença autoimune e não deixam de ser usados no paciente com psoríase. Então, são 2 características muito importantes. E as fibras a gente consegue aumentar principalmente quando a gente aumenta o consumo de frutas, verduras e legumes, que é um padrão de dieta mediterrânea, né? E também entra no padrão de dieta anti-inflamatória. Então, a dieta mediterrânea, a dieta anti-inflamatória, elas são muito, muito, muito parecidas. Eu, até pensando aqui, né, não consigo nem dizer para vocês, assim, qual seria a diferença entre elas, assim, mais gritante, né?
Depois eu até penso sobre isso, mas basicamente é a mesma coisa. As castanhas, na verdade, quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, muitas vezes o paciente, isso que eu ia falar, o paciente não pode com castanha. E isso é uma questão que a gente avalia na clínica, né? Porque algumas pessoas têm sensibilidade às castanhas. No padrão de dieta mediterrânea, as castanhas elas aparecem 3 vezes na semana, mas nem sempre isso vai ser uma realidade. Ela estar presente 3 vezes na semana, porque tem algumas pessoas que são sensíveis. A castanha de caju, a castanha de pará, faz alergia mesmo alimentar. Então, isso é uma coisa que a gente avalia e a gente tira ou não. Então, a gente vai avaliando de acordo com cada paciente, tá? O tomate é uma coisa muito presente na dieta mediterrânea, e aí entra na mesma questão, porque algumas pessoas não podem com o tomate, né? Que são os benditos nightshades, berinjela, tomate, pimenta, pimentão. Algumas pessoas são sensíveis a esses alimentos. E aí, nessas pessoas que são sensíveis a esses alimentos, a gente não coloca o tomate. Mas o tomate está no padrão de dieta mediterrânea, né? Ele é uma das coisas que é bem falado quando a gente fala de dieta mediterrânea. O ômega 3, né? Que é um potente anti-inflamatório, então aí a gente está falando de peixes, de chia, de linhaça. A chia e linhaça, além de ter ômega 3, é uma excelente fonte de fibra, né, para a gente estar acrescentando. Então a gente tem 2 questões em uma só aí, né? Falam muito de vitamina E, né? Vitamina E. Castanha e azeite são boas fontes, e a gente volta tanto para a castanha quanto para o azeite, que já foi falado. A vitamina A também é muito importante para quem tem psoríase, né? Então, os vegetais e frutas amarelo alaranjados aí, vermelhos, né? Abóbora, cenoura, manga, são alguns exemplos de fontes de vitamina A. Fontes de zinco, né? Semente de abóbora, linhaça, gergelim e as castanhas novamente são boas fontes de zinco. E aí é uma coisa interessante também de se falar, né? Porque quando o paciente está aqui na clínica, a gente tenta sempre colocar o máximo de nutriente que são importantes na psoríase ou em qualquer outra doença autoimune na alimentação do paciente. E muitas vezes é necessária a suplementação, né? Então a gente sempre prescreve exame de sangue para a gente avaliar algumas vitaminas e alguns minerais que são interessantes. Temos o questionário de sinais e sintomas que a gente aplica em todos os pacientes, que através desse questionário, dos sinais e sintomas de cada um, a gente traça as possíveis deficiências de vitaminas e minerais e aumento de metais tóxicos, né? Que é outra coisa muito interessante, eu já vou falar sobre isso. A vitamina C também é outra vitamina muito importante em todas as doenças autoimunes e não deixa de ser importante na psoríase, né? Aí, vitamina C todo mundo sabe, né? Limão, laranja, mas a acerola é uma campeã aí de vitamina C. Coenzima Q10, que tem nas nozes no peixe, né? Que também é muito importante para quem tem doença autoimune. E qualquer doença crônica inflamatória. A coenzima Q10 é uma que eu costumo sempre suplementar por aqui, apesar da gente incentivar o consumo desses alimentos, ela é uma que vale muito a pena ser suplementada, porque a gente consegue um resultado muito interessante com a suplementação dela, né? De redução da inflamação em pacientes com psoríase, é fantástico. O resveratrol, que é aquela substância antioxidante roxinha da uva, do açaí, e aí sempre que eu falo disso, né? Eu falo, gente, quando eu tô falando do açaí, eu tô falando açaí da fruta, né? Não aquele açaí com leite em pó, com xarope de guaraná. Então, vocês, pelo amor de Deus, não é desse açaí que eu tô falando, né? Que parece um sorvete, né? É granulado, é leite em pó, é bombom, é chocolate, é calda de chocolate. Não é desse açaí que a gente tá falando. A gente tá falando do açaí puro. Ah, pode botar alguma coisa? Eu, às vezes, como açaí com coco ralado, sem xarope, mas com coco ralado, com banana, para dar uma adoçada, né? Para quem não gosta do sabor raiz do açaí. Mas ele é uma ótima fonte de resveratrol. E é bem interessante. O resveratrol também, quando o paciente não tem hábito, não tem como, não gosta, nem de tipo suco de uva, aquele integral, né? Sem conservante, sem açúcar,
e também não tem hábito de açaí, a gente acaba também aqui na clínica suplementando, né? Quando a gente encontra, acha que tem necessidade, né? A gente não faz todas as suplementações para todo mundo. Como eu falei, isso é sempre avaliado de pessoa para pessoa. O probiótico que eu falei ainda há pouco, né? Para quem não está com acompanhamento nutricional, para quem não vai fazer suplementação de probiótico, o kombucha, o kombucha, eu nunca sei como é que fala isso, é uma excelente forma de suplementar probiótico, né? Então, é aquela bebida fermentada que dá para fazer em casa, né? É parecido com o kefir, só que o bichinho é diferente. O kefir são uns grãozinhos, né? Kombucha é feito um círculozinho assim, um disquinho. E é bem interessante. Uma coisa que eu não tinha notado, mas eu acabei falando aqui e lembrei que é bem importante, são os metais tóxicos, né? Em todas as doenças autoimunes. A gente testa todo mundo aqui para os metais. O alumínio sempre é o campeão de contaminação, né? Eu já botei nos stories alguns prints de alguns exames que eu pego aqui no consultório. Então, a detoxificação desses metais tóxicos fazem parte do tratamento. A gente faz isso através de suplementação via oral mesmo e, obviamente, de afastar o paciente do que está contaminando ele, né? Eu fiz uma sequência de posts bem recentes sobre isso. Quem não viu, tá aqui na timeline do Instagram. Eu vou subir esses posts, inclusive, para o blog da clínica, porque é muito importante, a gente acaba se contaminando. Quem me segue no Instagram tem um story salvo sobre toxina, que eu mostro o filtro lá de casa, que eu botei filtro no chuveiro e como ele fica escuro. Eu contei até uma história minha que quando eu fui, eu moro nesse apartamento há pouco tempo, e eu comecei a fazer uma dermatite na pele, né? Eu me coçava muito e não entendia. Eu falei, gente, da onde está vindo isso na minha alimentação, né? Enfim, não estava conseguindo entender. Foi quando teve uma obra sem querer lá em casa por um outro problema e eu olhei os canos do apartamento, estavam todos enferrujados. Na hora eu lembrei, falei, minha dermatite. E aí, depois da obra, eu coloquei um filtro no meu chuveiro e simplesmente a dermatite sumiu, né? Então, essas toxinas é uma coisa que aqui na clínica a gente sempre pede em exame de sangue, né, para avaliar alumínio, mercúrio e chumbo. São as três principais, existem outros, mas a gente acaba não avaliando. Mas o alumínio é batata, assim, dificilmente ele dá dentro dos padrões que são consideráveis normais. Eu falo normais entre aspas, porque metal tóxico nunca é normal existir, mas a gente tem muita exposição, né? Enfim, não dá para a gente viver dentro de uma bolha. Então, isso também é uma coisa muito importante em todas as doenças autoimunes e nas doenças crônicas inflamatórias. Eu, inclusive, falo que, assim, para todo mundo isso é importante, né? É porque aqui a gente acaba falando muito das doenças, enfim, mas para qualquer pessoa, tanto que eu até falo, assim, melhora a saúde de todo mundo que está na casa quando faz essas mudanças, né? Muda o filtro, que você bebe água com mais frequência, bota filtro no chuveiro. Então, assim, mesmo pessoas que não tinham nada, às vezes tem uma bobeira, tipo uma caspa, sabe? Uma dermatite seborreica, assim. Nunca nem deu importância para isso, ver a pele melhorar, ver o cabelo melhorar quando bota o filtro no chuveiro. Então, são pequenas coisas que muitas vezes as pessoas acham que é besteira, e aí eu falo que é o pulo do gato, né? E para fechar, eu vou abrir para as perguntas, né? A live vai ficar salva. Tudo isso que eu falei tem post sobre psoríase, então também tem por escrito para quem não pegou algum pedaço, não quer assistir a live toda novamente, tá? E vamos lá. Eu acho que tem uma perguntinha só aqui. Eu vi que alguém me perguntou aqui no corpo sobre a coenzima Q10. Eu não sei, eu nunca soube de nenhuma reação adversa da coenzima Q10. Os meus pacientes sempre foram bem tolerados, né? Isso não quer dizer que não exista, eu só realmente nunca tive contato com isso, tá bom, Flávia? Deixa eu pegar aqui a perguntinha. Deixa eu ver aqui.
A Tamires tá perguntando aqui. Muda alguma coisa para dermatite seborreica? É bem parecido, sabe, a conduta. Então, tudo isso que eu falei você pode usar para dermatite seborreica, que vai dar bom. Uma coisa que não me perguntaram aqui, mas eu lembrei porque é uma pergunta recorrente em caixinha de pergunta quando a gente abre para psoríase, a questão dos laticínios, né? Que, por exemplo, eu falo muito disso para hidradeniite, então as pessoas acabam me perguntando também se isso vale para todas as doenças autoimunes. O leite e os seus derivados é um dos alimentos que a gente avalia de forma individual. O que acontece? A psoríase, a gente vê que os pacientes que têm psoríase, eles têm um aumento de insulina e a proteína do leite de vaca ela é hiperinsulinêmica, então ela aumenta a insulina. O que observamos é que, ao reduzir o consumo, mudar pelo menos a qualidade desse laticínio, principalmente os queijos, que é o que a maioria das pessoas consome com mais frequência e mais quantidade, trocar a qualidade disso muitas vezes já melhora. Mas a gente observa que ao excluir o leite e seus derivados, existe uma melhora muito grande da inflamação da psoríase, tá? Eu falo isso de uma maneira realmente de prática clínica aqui da clínica, né? Porque a gente busca artigo científico, eles ainda são muito fracos em relação a esse cruzamento da psoríase com leite com os derivados. Mas na minha prática clínica, isso é muito gritante. Então, a gente vai até por correlação, né? Porque, por exemplo, o leite e seus derivados aumentam o TNF-alfa, que é um dos fatores inflamatórios que estão presentes na psoríase. Então, não tem porquê. Aumentam o IL-1, que é um dos que estão também presentes na psoríase. Então, não tem porquê, por exemplo, a exclusão do leite e derivados não ser benéfico para uma coisa tão inflamada que aparece na pele como a psoríase é. Então, isso não foi uma questão, mas isso é uma coisa muito recorrente em caixinha de pergunta. O Wagner está fazendo uma pergunta aqui, falando que ele tem 53 anos e a psoríase apareceu no meu corpo a partir de março de 2015. Hoje ela está concentrada nas pernas. Quais os alimentos mais agressivos, né? A live vai para... isso. A live vai para o YouTube. E, então, quando a gente recebe paciente com psoríase aqui, é o que eu falei e vou repetir aqui para a gente finalizar essa live. O glúten, ele é muito agressivo, mas a gente não tira glúten sem exame antes. O leite e os derivados, como eu acabei de falar, também ele é muito agressivo. Mas a gente precisa olhar essa questão das toxinas ambientais, do que nosso exterior acaba interferindo na psoríase, por exemplo, como eu acabei de falar, o alumínio é uma coisa que aparece em exame de sangue muito alterada, então não só de encanamento, como eu estava falando do filtro, mas panela de alumínio, desodorante tem alumínio, então tem todas essas toxinas que a gente tem contato. Na alimentação, diminuir gordura saturada, né? Então, proteína animal, leite e seus derivados pela gordura saturada, reduzir percentual de gordura. Então, a gente avalia se o paciente está comendo mais do que deveria ou está comendo muito errado, está comendo muito açúcar. Então, assim, desculpa, avaliação da quantidade de carboidrato, não para fazer uma dieta zero carboidrato, né? Que eu nem acho que isso é necessário, mas sim com uma melhor escolha do carboidrato, né? Privilegiar as frutas, as verduras e os legumes, reduzir alimentos que são altamente industrializados. Eu tenho muito post falando sobre isso, porque inclusive os alimentos altamente industrializados, eles têm uma quantidade de aditivo químico muito grande, né? Junto com o alumínio, mercúrio e chumbo, os aditivos também são toxinas vindas do nosso meio exterior, né? Das coisas de pacotinho. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que quando a gente exclui glúten, a gente vai para os biscoitinhos em pacote sem glúten, né? E aí a gente cai ali na enganação, muitas vezes, de um alimento sem glúten, porém extremamente industrializado e com muito aditivo químico. Então, isso é um cuidado que o paciente precisa ter, né? De quando for fazer essas alterações, essas trocas, né?
Nem tudo que está escrito fit no rótulo é de verdade saudável, né? Ser fit, ser saudável são coisas muito distintas, né? Então, assim, ler a lista de ingredientes é uma coisa que a gente aqui na clínica ensina aos pacientes, porque eu acho que é um ponto-chave para todo mundo que está procurando uma vida mais saudável, é saber ler rótulo. Inclusive, eu tenho post lá no Instagram da clínica, se eu não me engano, não está aqui no meu Instagram. O Instagram da clínica, para quem não segue, é @Clínica Clara Fonseca. A pessoa que não sabe o próprio Instagram fazendo vergonha. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu deixo depois nos stories o Instagram da clínica com os posts em sequência para vocês verem. Que eu estava falando. Lá tem uma sequência de posts falando sobre leitura de rótulos. Então, eu acho que também é fundamental para quem está querendo mudar a alimentação e melhorar. Certo? Mais alguma perguntinha? Se vocês tiverem, eu agora, como estou conseguindo ler, que não está passando rápido, vocês podem deixar aqui nos comentários, senão a gente vai finalizando. Como eu falei lá no início, essa live está sendo gravada, vai ficar disponível aqui no Instagram, mas ela está sendo gravada em outro formato para a gente entrar lá para o YouTube também. Então, o YouTube é Clínica Clara Fonseca lá, eu sei que é isso. Mentira, ó, fazendo uma besteira. É Clara Fonseca Nutrição Funcional lá no YouTube. Tem um link direto aqui também nos stories do Instagram, que cai direto lá no YouTube do consultório, tá bom? Então, gente, mais uma vez, obrigada. A live da semana que vem ainda tá sem tema, então se vocês quiserem aproveitar a caixinha e sugerir o tema da semana que vem, aproveitem, que ainda tá sem tema. Essa semana eu tô testando essa live num horário mais cedo, normalmente o horário era das 7 horas, eu testei no horário das 5. E eu vou abrir até uma enquete, sabendo se vocês preferiam esse horário ou se vocês preferem que eu volte para as 7 horas da noite, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.